Certamente você deve estar se perguntando o que é esse aparelho. Ele é conhecido como câmara de bolhas e foi inventado, foi produzido, concebido na década de 50. E a utilidade principal dessa câmara de bolhas é fazer um estudo das partículas subatômicas, ou seja, entender exatamente como que funcionam ou como que agem os prótons, os nêutrons ou os elétrons. Para entender como que funciona esse dispositivo, que é muito importante para o cientista entender como funciona a matéria, o que é a matéria, eu vou mostrar o princípio de funcionamento. Então vamos lá. Vamos supor que existe um campo magnético ao redor de um ímã, por exemplo, e esse vetor, essa flechinha, representa o vetor indução magnética desse campo, a intensidade, a direção e seu sentido. Suponha agora que você pega uma carga elétrica e joga com uma velocidade v, formando um ângulo θ. Ótimo! Sobre essa carga vai aparecer uma força magnética e essa força magnética ela sempre vai ser perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor indução magnética, ok? E o valor, a intensidade dessa força magnética é dada por essa expressão, módulo da carga vezes módulo do B vezes V vezes seno de θ. Note que, como é um produto, qualquer um dos termos sendo zero, né, então a carga sendo nula, por exemplo, a força magnética vai ser nula. Se a carga é deixada em repouso, sem velocidade, ela também, a força magnética, não vai aparecer. Agora, o que significa esse V seno de θ? Vamos olhar com um pouco mais de cuidado. Vamos supor, então, que eu lancei a carga com uma velocidade v, formando um ângulo θ em relação ao vetor indução magnética B. Vamos decompor esse vetor v, ou seja, vamos separar o vetor v em duas partes, Vx e Vy. O que vem a ser o seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto, então, em relação a esse triângulo retângulo. Tá vendo? O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é esse pedaço, que corresponde ao Vy sobre a hipotenusa, que é o v. Então, fica assim na expressão. Agora, note o seguinte, esse v vezes seno de θ vai ser o Vy, essa parcela vertical da velocidade. Ou seja, se você olhar na fórmula, eu tenho v seno de θ, significa o Vy. Em outras palavras, significa o seguinte, a força magnética ela só vai existir, ela vai ser diferente de zero, quando existir essa parcela vertical da velocidade. Ou seja, você lança uma partícula, se tiver essa parcela da velocidade Vy, a força magnética vai existir. Se ela não existir, o Vy, né, se essa parcela não existir, não vai ter força magnética. Certo? Muito bem. Agora, como é que eu posso guardar tudo isso daí? Eu já deixei até a fórmula aqui de uma forma bem simples para você memorizar, um mnemônico aí, né? Você pode entender esse QB como sendo kibe. Então, kibe você vê sentado. Uma frasezinha boba, mas acaba facilitando para memorizar. Então, kibe você vê sentado, inclusive põe aí o kibe sentado. Olha lá. A perna esquerda desse kibe, imagine o campo magnético, B. Perna direita, o vetor velocidade, formando o ângulo θ. O tronco desse kibe vai ser a força magnética. Então, note que esse desenho bobo, né, essa forma mnemônica, ajuda você a descobrir a direção e o sentido da força magnética, né, que é perpendicular a V e a B. Então, toda vez que existir uma questão onde você tem que definir a direção e sentido de força magnética, basta lembrar desse desenho e tentar utilizar, abstrair esse desenho na própria questão, certo? Agora, isso vale para a carga positiva. Se a carga for negativa, basta você inverter o sentido dessa força. Vai ser o contrário, certo? E aí fica claro como é que funciona aquele dispositivo que eu chamei de câmara de bolhas. Então, por exemplo, esse mapa é um dos resultados que você pode obter daquela câmara. São partículas jogadas, muitas partículas, algumas não sofrem desvio, porque não sofrem ação da força magnética que existe naquela câmara de bolhas, algumas desviam para um lado, outras desviam para outro lado. Então, são cargas de sinais opostos, certo? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente sobre essas trajetórias. Até lá!